Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar, Deus. Fala galera, paz e Pentecostes, você está no canal Jovens de Fogo, no curso de formação bíblico Boa Semente. Hoje nós vamos fazer uma breve introdução, um comentário sobre a primeira carta de São Paulo a Timóteo. Esta carta ela entra dentro de um bloco específico nas cartas paulinas, que são as cartas pastorais. Então nós temos 4 grandes cartas pastorais. A primeira e a segunda carta a Timóteo, a carta a Tito e também a carta a Filemon. Essa classificação se dá porque essas cartas elas não são escritas como teor comunitário, mas são escritas a pessoas, líderes espirituais, para que eles possam dirigir situações que estão acontecendo dentro da comunidade. Então, São Paulo, nessa carta, ele sente que ele está chegando ao final da sua vida, ele está terminando a sua carreira de apóstolo, mas ele entende que o evangelho não pode ficar acorrentado. Então ele começa a preparar aqueles que vão ser os sucessores dos apóstolos. E entre esses sucessores, nós vamos ver que Paulo ele vai escolher o seu filho amado na fé, Timóteo, para que Timóteo possa ser um depositário, aquele que vai guardar a revelação que foi confiada aos apóstolos através do Senhor Jesus Cristo, conforme você pode encontrar no capítulo 6, no versículo 20. Então, São Paulo ele vai exortar ao jovem Timóteo: ó Timóteo, guarda o que foi confiado, evita os discursos fúteis e ímpios, bem como as objeções de uma falsa ciência. Foi por terem abraçado essa falsa ciência que alguns se desviaram da fé. A graça esteja convosco. Então São Paulo ele vai confiar a Timóteo esse depositário da fé. Por isso no capítulo 1 nós vamos ver São Paulo, primeiro, fazendo uma grande exortação aos falsos mestres que queriam ensinar falsas doutrinas dentro da comunidade. Você pode encontrar do capítulo 1, nos versículos 3 ao 7, e também São Paulo reconhecendo a sua autoridade apostólica. Então ele vai agradecer a Deus porque confiou a ele o mistério do seu evangelho. E São Paulo, ele pregou esse mistério do evangelho sem desviar da verdade. Agora ele está preparando Timóteo para ser um sucessor na obra do seu apostolado. Então nessa carta, São Paulo ele vai fazer diversos conselhos pastorais a Timóteo. E nós podemos dividir esses conselhos pastorais em 2 elementos. Primeiro, conselhos pastorais para Timóteo em específico, e segundo, conselhos pastorais para Timóteo liderar esta comunidade. Então, desses conselhos pastorais a Timóteo, eu quero destacar 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 12 ao versículo 16. Então, São Paulo ele vai falar ao jovem Timóteo conselhos práticos para que ele possa crescer na sua vida espiritual. Que ninguém te menospreze por seres jovem. De tua parte, procura ser para os que creem um exemplo, pela palavra, conduta, pelo amor, pela fé e pela castidade. Até que eu chegue aí, dedica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te descuides do carisma que está em ti, que te foi confiado mediante a uma profecia, acompanhada da imposição de mãos dos presbíteros. Reflete bem nisto e ocupa-te destas coisas, para que o teu progresso seja manifestado a todos. Presta atenção quanto a ti e ao que ensinas. Persevera nessas disposições e nessas práticas. Agindo assim, salvarás a ti mesmo e aos que te ouvem. Então nessa carta nós vamos ver São Paulo cuidando de Timóteo como um filho na fé.
exortando a Timóteo a não se menosprezar por ser um jovem líder dentro da comunidade, mas para que ele seja um exemplo pela fé, pela conduta, pela castidade, que Timóteo exerça a sua formação contínua através da leitura, exortação, ensino, que ele não descuide do carisma, a experiência que ele teve através da imposição de mãos pelos presbíteros, que ele reflita bem nesses pontos para que o progresso dele seja manifestado a todos, que agindo assim ele vai salvar a si mesmo e a todos aquele a qual ele está instruindo na fé dentro da comunidade. Então nós vamos ver conselhos práticos pastorais para que Timóteo, esse missionário, possa progredir no mistério da fé, da revelação em Jesus Cristo. Depois nós vamos ver também que São Paulo vai instruir Timóteo com conselhos pastorais para que ele possa liderar a comunidade. E ele vai começar com esses conselhos, liderando dentro os ministérios articulados dentro dessa comunidade. E nós vamos ver São Paulo falando de 3 grandes ministérios, que são o episcopado, os diáconos e os presbíteros. Esses são aqueles que eram os líderes centrais dentro da comunidade, que tinham a função de pregar o evangelho, ensinar, catequizar e também direcionar os líderes dentro desta comunidade. De regra geral, São Paulo vai falar que esses líderes, eles devem ter uma conduta irrepreensível, para que o evangelho pregado por eles não caiam em descrédito. Ele vai falar também com os fiéis em modo geral. Nós vamos ver São Paulo exortando a Timóteo a conduta de regra que as mulheres devem exercer dentro da comunidade, os homens, os patrões, aqueles que são escravos e todos os fiéis em geral dentro da comunidade. De maneira básica, São Paulo quer ensinar a Timóteo como os líderes da comunidade devem se comportar dentro da igreja, que é a casa de Deus, conforme podemos encontrar em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 15. Ele vai dizer: caso, porém, eu demore, já estás sabendo como deves proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, como coluna e fundamento da verdade. Então o objetivo dessas instruções é dirigir os membros da comunidade como eles devem se comportar dentro da igreja, a casa de Deus. E essa carta, ela vai manifestar também um grande desejo de São Paulo para essa comunidade, que essa comunidade se torne uma comunidade de profunda intercessão. No capítulo 2 ele vai revelar esse desejo. No capítulo 2, no versículo 1, ele vai dizer: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todas as pessoas, pelos reis e pelas autoridades em geral, para que possam levar uma vida calma e tranquila, com toda a piedade e dignidade. Então ele vai revelar o desejo e o motivo dessa intercessão contínua que a comunidade deve prestar. No versículo 4 ele vai dizer: ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então São Paulo vai exortar Timóteo dizendo que existem 3 maneiras da comunidade evangelizar. A primeira é pelo testemunho de vida. Então nós vamos ver que São Paulo vai exortar que os membros da comunidade devem ser exemplos para aqueles que creem, mas também para aqueles que não creem. Segundo, pela evangelização, a pregação da palavra de Deus com poder e parresia. E terceiro, por meio da oração. Então, através da oração, nós podemos alcançar de Deus favores para que Ele abra o coração daqueles que não creem. Diante desses grandes desafios, a qual São Paulo exorta o jovem Timóteo, ele vai falar para que o mesmo possa exercitar-se na piedade.
conforme você pode encontrar em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 7, na parte B. A palavra piedade significa espiritualidade. Então, Timóteo, ele deve exercitar-se como evangelizador. Ele deve se fortalecer na graça para que ele possa fortalecer aqueles que estão dentro da sua comunidade. Todos aqueles que se sentem dentro da comunidade, que receberam esse ministério de serem evangelizadores, líderes da comunidade, devem percorrer os conselhos que são dados a Timóteo por Paulo, para que o seu progresso seja manifestado a todos. Que todos nós possamos nos empenhar nessa grande obra de evangelização. No próximo estudo, nós estaremos fazendo um breve comentário sobre a segunda carta de São Paulo a Timóteo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, que Deus te abençoe, a paz e Pentecostes.